Geralmente, nós confundimos, a maioria de nós, confunde o agora com as coisas que acontecem dentro dele. O que significa? Você confunde o agora com aquilo que acontece dentro dele. Existe um conteúdo que se manifesta, coisas que se manifestam. Por exemplo, o que é o agora? Agora você está assistindo uma live. Agora eu estou falando. Agora alguma coisa está acontecendo. Isso que acontece é confundido com agora. Muitas pessoas acreditam que o agora é aquilo que está acontecendo nesse momento. Isso é um erro. O que é o agora? Agora eu estou falando. Não, isso não é o agora. A minha fala está acontecendo dentro do agora, mas ela não é o agora. Então você pode olhar, não, agora é isso aqui. Isso é o agora. Mas não é. A maioria das pessoas pensa que aquilo que elas estão percebendo agora é o agora. Preste bem atenção, porque se você entender isso, você entendeu 50% do caminho. Porque não adianta dizer viver no agora se você não sabe o que é o agora. Então a primeira coisa que você tem que entender, que você precisa entender, é que o que está acontecendo agora não é o agora. Mas como? Você falou ontem que tudo que acontece, acontece no agora. O que é isso? É certo. Tudo que acontece, acontece no agora. Nada pode acontecer fora do agora. Nada nunca aconteceu, nada nunca vai acontecer que não tivesse acontecido no agora. Nada nunca acontecerá que não seja no agora. Então, se acontecer alguma coisa na sua vida, vai acontecer no agora. Quando você nasceu no agora. Quando você foi batizado no agora. Quando você fez primeira comunhão, quando você terminou a faculdade, quando você casou, quando o filho nasceu, tudo aconteceu no agora. Nada nunca vai acontecer fora do agora. O dia que você morrer, você vai morrer agora. Então isso você conseguiu entender também. O agora, preste bem atenção, o agora, ele não é tempo. O agora não é tempo. Tempo é passado e futuro. Lá na escola a gente aprende os tempos dos verbos. Nada a ver com isso. Então o presente não é tempo. O agora, o momento presente, ele é atemporal. Por quê? Preste atenção. Existem as coisas que acontecem. Isso é fazer. É acontecer. E existe aquilo que é. O agora, ele é. O agora é o ser. O agora é o ser. O que é o ser? Você é. Isso é o agora. Ser e o agora são a mesma coisa. O ser, você é. Você é. Presta atenção que você já vai entender isso. Tudo o que é dentro do agora. Então a gente poderia mais ou menos desenhar isso aqui, que eu desenhei aqui. Vamos supor que isso aqui fosse o agora. Então tudo que é dentro do agora. Mas o que acontece não é o agora. O agora é tudo que... É tudo... O agora é tudo... Não. Tudo que acontece, acontece dentro do agora. Então, o agora é onde tudo que acontece, acontece. Então, fique atento. Se tudo que é no agora,
Isso significa que o agora é maior do que tudo que acontece nele. O agora é mais profundo do que aquilo que acontece. Então, o que é o agora? O agora não é isso que acontece, as coisas que te acontecem. Se você, agora eu estou sofrendo. Não, o sofrimento, ele pode acontecer dentro do agora, mas o sofrimento não é o agora. O agora não é aquilo que acontece. O agora é o espaço onde aquilo que acontece, acontece. Isso é muito importante você entender. Tem um erro muito comum. Nós pensamos que a vida ela é feita de fragmentos. Ontem, anteontem, hoje, amanhã, ou depois da manhã. Isso, obviamente, é só um exemplo. Você pode pegar outros fragmentos, como existe o segundo, existe o minuto, existe a hora, existe o dia, existe o mês, existe o ano, existe a infância, existe a adolescência, existe a juventude, existe a velhice. Mas essa divisão, essa segmentação, ela já é uma criação da mente. Não existem momentos. Não existem momentos fora da mente. Fora da mente só existe um momento. Só existe um momento, que é o agora. E nesse agora tudo acontece. E o que é o passado? A mente, ela tem a capacidade de se agarrar mentalmente a algo que acontece no agora. E aí o agora, ele continua, as coisas vão acontecendo, mas a mente fica presa nesse acontecimento. E ela também tem a capacidade de sair do agora. Mas tudo acontece sempre nesse único momento que é o agora. O que acontece, preste bem atenção, isso é importante, o que acontece dentro do agora muda o tempo inteiro. O que acontece dentro do agora muda o tempo inteiro. Então, o agora não são esses segmentos que você diz, agora é meio-dia, agora é 1h, agora é 3h. Não, o agora é onde esses segmentos acontecem, mas o agora nunca muda. O agora é sempre a mesma coisa. Isso é importante porque a mente vai te dizer, tá, mas agora, antes era agora. Não, antes só é antes na sua mente. O agora nunca muda. O agora é uma coisa só. Não existe um agora, outro 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 agora. Esses pedaços, esses fragmentos do agora, eles não são fragmentos do agora. Eles são lembranças da mente. O agora, ele nunca muda. Então não existem vários agora, só existe um agora. Entenderam isso? Existe isso que muda o tempo inteiro. Mas o agora nunca muda. Existe isso que muda o tempo inteiro e existe uma coisa estática, existe uma coisa que percebe essa mudança. Porque se você mudasse, se o agora mudasse, você nem ia saber que muda. Por quê? Porque você não teria o ponto de referência estático para perceber. Como é que você sabe que existe algo eterno em você? Porque existe algo, você percebe a mudança. Se você não fosse estático, se não tivesse algo eterno em você, você nem conseguiria observar a mudança. Então, o que é o agora? O agora é isso que nunca muda e que percebe essas mudanças. Então, o que é essa coisa mais profunda que nunca muda? Onde as coisas mudam dentro.
É o agora. O agora, na verdade, é o quê? É consciência. O agora é a tua consciência. Tua consciência nunca muda. O agora é a consciência incondicionada, que é atemporal. Em consciência, então, você tem que entender o seguinte, em consciência, você é eterno, mas a sua mente muda o tempo inteiro. Então, quando você se identifica com a mente, preste bem atenção, vou dar um exemplo. Imagine um lago profundo, um lago muito profundo. Então, existe esse lago profundo, tá? Existe esse lago profundo, esse é um lago, e existem as ondas. O que acontece? Se uma onda dessas se confundisse com uma única coisa, uma coisa separada do lago, ela ia dizer, meu Deus, eu estou mudando o tempo inteiro. E ela olha para o lado, ela vê as outras ondas também mudando, mas essa onda, ela ainda é lago. Se você olhar isso aqui do fundo, você vai pensar, opa, é o lago, mas continua a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando você vive do agora, você vê essas movimentações da mente, elas continuam existindo, mas você vê isso de um ponto estático, isso te dá um poder tremendo. Então, o que é o agora? O agora é o fundo do lago. E o que é o tempo? O tempo são as oscilações. Agora, pense o seguinte, essas oscilações, elas dependem das coisas externas, elas dependem do vento, elas dependem da circunstância. E quando você se torna uma dessas, a vida de uma onda é tremendamente problemática. Imagina se essa onda quer ficar mais alta e não tem vento. E você se confunde com uma onda e você não sabe que você é o lago inteiro. Então, o agora é o quê? O agora é o lago inteiro. E o que acontece? O lago inteiro, as ondas fazem parte do lago, mas as ondas não são o lago. Então, quem é o agora? Preste atenção. O agora é a essência de quem você é. Isso é, a sua essência. O agora é o espaço interior seu incondicionado. É nele que todas as coisas acontecem. Entrar nesse espaço eterno, você entrar nesse espaço infinito, incondicionado, é que é entrar no reino dos céus. Você acessa o reino dos céus, que está dentro de nós. Acessar esse espaço é viver na vida eterna. Ela nunca muda, é a sua vida, a vida eterna. Sentir esse espaço em você é literalmente sentir Deus. O barulho da mente não te leva a Deus de jeito nenhum, mas esse espaço interior vai te levar lá. Sentir esse espaço eterno é sentir a vida que palpita em você. Amanhã nós vamos ver a diferença entre vida e condição de vida. A condição de vida são os fatores externos. Por isso, quando eu digo que problema você tem no agora, você não tem problema no agora. O agora é eterno, nada muda no agora. Todos os seus problemas estão na condição de vida. Se você não consegue separar vida e condição de vida, o que vai acontecer? Você vai achar que a condição de vida, que são as ondas, a condição de vida é a sua vida. Aí você diz, a minha vida está um caos. Por quê? Porque o vento está balançando demais e eu queria ficar em paz. Ou se você quer ficar quieto e aí não tem, e você quer, ou não tem vento e você quer fazer um agito e não tem vento, aí o que acontece? Você diz, meu Deus, eu devia estar agitado e eu estou quieto. Então o que acontece? A vida é diferente da sua condição de vida.
Quando você confunde, quando você não entende essa diferença, você acha que a sua condição de vida é a vida, aí você cria um caos. E de novo, às vezes parece que eu estou falando de religião, mas não é. Quando Jesus fala sempre do reino deste mundo e do reino dos céus. O reino deste mundo é a sua condição de vida. O reino dos céus é a sua essência. Então ele diz o seguinte: neste mundo vocês vão ter tribulações. Claro. É o mundo da forma, onde tudo nasce, cresce, morre, aparece, desaparece. Se você se apegar, se você buscar a sua noção de eu nesse mundo, você vai sofrer. Aí ele diz o seguinte, preste bem atenção, ele diz o seguinte: neste mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci esse mundo. O que quer dizer eu venci esse mundo? Eu consegui viver do agora, do espaço eterno que existe em mim, do reino dos céus que existe em mim. Ele usa essa metáfora do reino dos céus, por quê? Porque a nossa essência, a vida, ela não tem forma. E o céu também não tem forma. O céu não é nada, o céu é não forma. Então, existe esse espírito da vida, o sopro da vida em nós, é isso que você é em essência, você é a vida. Eu tiro a vida de você e o seu corpo continua do jeito como ele está, até começar a se desintegrar, mas o seu corpo continua, a única coisa que saiu é a vida. Essa vida é aquilo que você é em essência. E nessa vida está todo o poder. Só que quanto tempo tu vive essa vida? Tu está sempre na mente. Por isso Jesus disse também, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O que é ter vida em abundância? É trazer esse espírito da vida para fora, e não viver preocupado, perdido na mente. Eu fico espantado quando eu vejo que tem 5.400 pessoas ouvindo uma coisa tão profunda como falar do agora. Eu nunca imaginei que isso seria possível. E se você está ouvindo isso, é porque isso faz sentido para você. E se isso faz sentido para você, você já rompeu a inconsciência. Uma pessoa inconsciente, que não tem pelo menos algumas janelas abertas, isso é intragável. Do que esse louco está falando? Mas se você já pegou alguma coisa, você não vai conseguir pegar isso tudo. Mas se tiver algum resquício de luz lá no fundo, você já está muito mais próximo dessa libertação do que você pensa. De você entender isso. Sempre pense o seguinte, existem dois reinos, o reino desse mundo e o reino dos céus. O reino desse mundo é a impermanência das coisas, é o corpo físico, a juventude que se vai, a vitalidade que se vai, mas existe algo que é eterno em você. E é isso que você tem que resgatar. Não tem nada de errado com o seu corpo é magnífico, ele é um templo do que é sagrado. E ele precisa ser valorizado e respeitado como tal. Mas você precisa entender que ele diz o seguinte, também, relacionado a isso. Não junte tesouros onde a traça e a ferrugem vão corroer esses tesouros. O que ele quer dizer? Não busque a sua identidade, a sua noção de eu, não busque o sentido da vida, não busque a importância da vida, não valorize demais o mundo da forma. Por quê? Porque se você botar o seu coração, o seu tesouro nas coisas desse mundo, você vai sofrer. Como assim você vai sofrer? Porque as coisas desse mundo são que nem as ondinhas. Elas vão e vêm. E aí ele diz o seguinte, acumule tesouros no reino dos céus, que é o que é eterno em nós. Ele diz o seguinte, buscai primeiro o reino dos céus.
O resto depois vai ser acrescentado. Porque uma vez que você descobre essa vitalidade, uma vez que você descobre o que é tão eterno, tão valoroso, tão sagrado em você, o resto vai ser brincadeira. Ele mesmo diz, vocês podem fazer tudo o que eu faço, se vocês tivessem um pouco de fé. E aí vem a questão da fé. A fé é você encontrar esse espaço, o agora, você encontrar esse espaço incondicionado, atemporal, a não forma, o não manifesto, a consciência pura, e você viver a partir disso, deixar isso conduzir a sua vida. Mas o que nós fazemos, a maioria de nós? Nós temos um punhado, 5, 10, 15 coisas que nós acreditamos, e são essas coisas que nós usamos de parâmetro para conduzir a nossa vida. Nós não temos fé. Jesus disse, vocês são homens de pouca fé, para os apóstolos. E eu e você não chegamos perto dos apóstolos. Homens de pouca fé, por quê? Porque nós não acreditamos, nós não confiamos na vida. Nós só acreditamos no nosso conhecimento. Por isso nós nos preocupamos tanto. Nós não temos onde nos agarrar. Por quê? Porque nós vivemos como uma videira cortada do ramo. Então a gente entender essa profundidade, entender isso, nos liberta de todo o mal. Mas tem um problema, você não vai conseguir entender isso com a mente. Jesus disse isso também várias vezes, ele disse numa passagem, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, o mundo, o reino desse mundo, a mente não pode receber o Espírito da verdade. Ele disse, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Tu não vê o reino dos céus, tu não vê a vida. E aí ele diz para os apóstolos, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Habita convosco, ele habita com nós, ele vive com nós. Isso faz sentido para vocês? Isso faz sentido para vocês? Porque isso é uma outra busca, vocês estão entendendo? Isso é uma outra busca, isso é algo mais profundo, isso é algo mais além, isso é fundamento, isso é a base, é em cima disso que tu vai construir a tua vida. Então o que é o agora? Preste bem atenção, o agora é o estado de consciência. O agora é o estado de consciência, é o espaço onde todas as coisas acontecem. O que é o agora? Literalmente. Você é o agora, mas não a mente, a sua essência. A vida é o agora, a vida. Porque você é a consciência onde todas as coisas acontecem. Eu vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes, tá? Eu vou dar um exemplo, olhe para a sua sala. Para quem já é meu mentorado, eu já fiz isso, mas olhe para sua sala, você que é novo, o que tem dentro da sala? Onde você está? Quais são as coisas que tem? Você vai ver, tem um celular, tem computador, tem cadeira, tem sofá, tem mesa, tem isso, tem aquilo. O que tem dentro da sala? Tem você, tem mais seu marido, sua esposa, tem mais sua mãe. O que tem dentro da sala? Coisa mais importante, a coisa que possibilita que a sala exista. O que é isso? Você fica olhando e você diz, mas não tem mais nada. O espaço vazio, o espaço, esse espaço, ele é mais importante que a sala. E esse espaço existe por tudo. Esse espaço existe em você. A sua consciência é esse espaço. O pensamento são as coisas que existem dentro dele. O pensamento, mente e pensamento
não são a mesma coisa que a consciência. Consciência é diferente do que mente e pensamento. Mente e pensamento é um ponto dentro da consciência. Então, quem é o agora? O agora é você. Tira você, tira a sua consciência, nada mais acontece no mundo. E você, em consciência, é atemporal. Você é o agora. As pessoas dizem assim, que a pessoa nasce e morre. Só que depois ela diz o seguinte, essa pessoa não está mais viva, ela morreu. A gente tem a impressão de que o oposto da morte é a vida. Ou você está vivo ou você está morto. Mas o oposto da morte não é a vida. A vida é eterna. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e morre. O que há de eterno em você? A vida. E é nessa vida que tudo acontece. Mas por que isso é importante? Por que isso é importante? Isso é importante porque se você não percebe que você é maior do que o pensamento, você se perde no pensamento. E quando você se perde no pensamento, você vira a sua condição de vida. E quando você vira a sua condição de vida, a sua vida se torna problemática. Você tem essa perspectiva mais distante, mais profunda. E por que você não sabe isso? Por que você não sente isso? Porque você se perdeu no pensamento. Qual é a prova disso? Você é a prova disso. E você pode, na verdade, sentir o agora. Você pode sentir a essência do agora como consciência. Você precisa entender que a vida é muito mais do que o movimento condicionado da sua mente. Existe uma outra dimensão para além da mente que é incondicionada, que não é uma condição pré-estabelecida. Aqui, ó, Einstein, no final da vida dele, Einstein, que foi um dos maiores gênios, ele disse o seguinte, quando perguntaram para ele, tem uma última coisa que tu gostaria na vida? Ele disse, eu quero conhecer a mente de Deus, o resto são detalhes. O que é a mente de Deus? A mente de Deus é o eterno, é a consciência. O que significa conhecer a mente de Deus? É você estar presente, você estar consciente. Quais são os detalhes? O nosso propósito exterior e qualquer coisa que aconteça no mundo externo. Então, o que você precisa fazer para sentir essa consciência? Imagine que você esteja, então, de fato, no fundo do lago. E você observa a movimentação das ondas. É isso que você precisa fazer. Você precisa ser a consciência que observa o movimento do seu pensamento. Observe a sua mente. Mente e tempo são a mesma coisa. Quando você fizer isso, você vai ter duas dimensões. A consciência, que é o observador, e o pensamento, que é o observado. Mas não é para julgar, não é para criticar, não é para não é para condenar. E o que você vai sentir quando você fizer isso? Você vai sentir que existem duas dimensões, essa que muda o tempo inteiro, ela não para um segundo, e existe a consciência que nunca muda, que é eterna. Isso aqui é o agora, e isso aqui é o passado e o futuro. A mente sempre vai estar oscilando entre passado e futuro. A sua mente muda o tempo inteiro, o seu pensamento. Todo o movimento da mente acontece dentro da consciência.
Só que o que você precisa? Você precisa ter consciência da consciência. Você precisa se conhecer como consciência onde todo pensamento acontece e não se perder no pensamento, se perder na mente. Se perder na mente é achar que você é essa mente e não ter mais consciência de que você é a consciência. Transcender a mente é você transcender, é você transcender o seu pensamento. O que é presença? Presença é você ser a consciência ao invés de você ser o pensamento. Observe a sua mente. Observe como ela o tempo todo tende a fugir do agora. Você vai notar que ela geralmente, se ela está no futuro, ela vai imaginar o futuro como algo melhor ou pior do que o momento presente. Imaginar um futuro melhor, se ela imagina um futuro melhor, isso nos enche de esperança. Uma antecipação do prazer. Nossa, é isso, é aquilo. Agora, se você imaginar o futuro pior, isso cria ansiedade. E ambos os casos são ilusões. Eu sei que as pessoas dizem o seguinte, mas e a visualização e o planejamento? Nós já vamos chegar lá. Me dá mais um minuto. Se você observar a si mesmo, se você começar a observar o seu pensamento, a observar a sua mente, um grau de presença maior vai surgir automaticamente em sua vida. E no momento que você sentir essa presença, você acessa essa parte mais profunda de si. E isso faz você ficar cada vez mais presente, mais presente. Agora, tem uma coisa que você precisa, uma coisa que você precisa entender, que é muito importante, é o seguinte, tá? Existe uma diferença entre tempo psicológico e tempo cronológico. Existe uma diferença entre tempo cronológico e tempo psicológico. O que é o tempo cronológico? Tempo cronológico. Você precisa, a partir de hoje, ter essa percepção desses dois tipos de tempo. O tempo cronológico é o tempo do calendário, o tempo do relógio. Estava agendando umas coisas aqui para minha viagem, então eu estava aqui na caderneta escrevendo isso. Isso é o tempo cronológico. Você tem uma agendinha e você escreve as coisas, compromissos e tudo mais. É o tempo do relógio. Você precisa estar às 20h45 toda noite aqui, senão você vai perder a série. Isso é tempo cronológico. O tempo cronológico ele é muito útil para os aspectos práticos da nossa vida. É quase impossível você viver sem fazer uso do tempo cronológico. O tempo do relógio, o tempo do calendário para a sua vida diária. Agora, existe o tempo psicológico. Ponto 1. Aprenda a usar o tempo cronológico. Mas não se perca nele. Anote a coisa na agendinha e você imediatamente volta para o momento presente. Quando esses assuntos práticos da vida, você marcou, agendou uma viagem, fez um planejamento, estabeleceu uma meta para o ano, esses assuntos estão resolvidos, você volta para o tempo do agora. E com isso, você não vai ter acúmulo de tempo psicológico na sua mente. O que é o tempo psicológico? O tempo psicológico é a identificação com o passado e com o futuro. É a compulsão
de você viver do passado e de você viver do futuro. É você achar que o futuro vai ser melhor do que o momento presente. É você achar que você precisa ter algo que está no futuro para você ser feliz agora. Preste bem atenção. A plenitude e a abundância, ela vem de você sentir aquilo que você é em essência. Quando você sente aquilo que você é em essência, você está conectado com o todo. Ao estar conectado com o todo, você se sente pleno e abundante. E se você se sente pleno e abundante, essa plenitude e essa abundância, ela vai começar a transbordar através de você. E aí você vai criar aquilo que você quiser. Toda a criação no mundo da forma, ela vem do mundo da não forma. Tudo que é manifesto vem do não manifesto. Tudo que existe no reino deste mundo vem do reino dos céus, do não manifesto. Se você tem acesso ao não manifesto, você cria tudo o que você quer no manifesto. Se você não tem acesso ao não manifesto, você vive na sua mente, que é condicionada, e aí toda a sua criação, ela nasce do condicionamento da sua mente. Então você cria aquilo que existe na sua mente, você não cria aquilo que existe no não manifesto. Por quê? Porque você se identificou com uma parte que você manifestou, que é a ideia sobre si mesmo. O tempo psicológico é a identificação com o passado e com o futuro. É a projeção compulsiva e contínua no futuro. Isso é crucial você entender. O tempo cronológico, que é o tempo do calendário, o tempo do relógio, você lidar com isso é fundamental. É fundamental, você precisa disso. Eu vou fazer um planejamento para o ano, eu faço planejamento com meus mentorados, a gente usa o tempo cronológico, mas a gente não fica agora insatisfeito com o momento presente para já querer estar lá no futuro onde tu vai realizar o teu objetivo. Você já é pleno, você já é abundante, mas você é filho do Criador, criar faz parte da sua essência. O tempo cronológico, ele serve então para isso, mas ele também não diz respeito só a marcar compromissos ou a programar viagens. Ele inclui também, por exemplo, aprender com o passado. Às vezes eu vou lá no passado, dou um mergulho no passado e eu digo, nossa, eu fiz aquilo ali, é melhor eu não repetir isso de novo. Assim você evita repetir os erros indefinidamente. Estabelecer um objetivo e agora trabalhar no momento presente, feliz, pleno, abundante, para alcançar esse objetivo, é o tempo cronológico. Você fazer cálculo, tipo assim, nossa, se eu fizer isso aqui agora, eu vou ter isso lá no futuro. Eu quero isso lá no futuro? Sim. Então fazer esse tipo de projeção, você ficar predizendo através das suas ações o que vai acontecer no futuro, isso é usar o tempo cronológico. Aprender com o passado e você adotar, aprender com o passado e você adotar ações apropriadas das lições que você aprendeu no passado, das tuas e dos outros, para não repetir isso é o tempo cronológico. Agora, quando você olha para o passado e você se sente magoado, chateado, ressentido, quando você tem raiva, tem ódio disso que aconteceu, isso é o tempo psicológico. Você está confundindo o momento presente com o passado, e você está vivendo no passado e não no futuro, e não no agora. Então, eu espero que você tenha entendido muito bem essa diferença do agora, que é atemporal, que é incondicionado, e o futuro e o passado, que são tempos.
e essa relação que você tem com o passado e com o futuro. Como você lida com isso? E isso, como eu falei no início da nossa live, isso não é uma coisa que tu vai pegar na primeira, de sacada, e aí você diz, nossa, agora eu sei, vou. Ou não é para você ficar ansioso, você ficar angustiado, você ficar preocupado e você querer. Não, isso é uma coisa. Porque o que acontece? Você já é aquilo que você é. Às vezes as pessoas perguntam o seguinte. A Ju já disse, agora é a vida. Exatamente isso. O agora é a vida. Mas a vida ela acontece agora. E nós ainda vamos falar sobre aceitação, nós ainda vamos falar sobre presença, nós ainda vamos falar sobre tanta coisa, entendeu? Você é o agora. Você é o agora. Agora, quando você deixa de ser o agora, quando você se perde no passado e no futuro. Tempo psicológico e tempo cronológico não são a mesma coisa, tá? São coisas bem diferentes. Eu expliquei isso há tempo. Por isso que eu pedi para vocês ficarem muito atentos, entendeu? Então, o que acontece? Essas coisas a gente vai aprofundando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu digo isso para os meus alunos também. Você vai investir 2 anos nessa caminhada, nessa jornada, para se libertar. E aí você fez o propósito primário. O que nós estamos vendo aqui está descrito muito bem por Jesus na jornada do filho pródigo. O que é a jornada do filho pródigo? O filho sai da casa do pai, ele faz toda uma peregrinação e ele volta para a casa do pai. O que é a casa do pai? É o reino dos céus. Você saiu do reino dos céus. O que você está fazendo agora? Está estudando o mapa para voltar para a casa do pai, onde tem plenitude e abundância. Talvez hoje você está lá invejando a comida dos porcos. Entendeu? Você está lá. O que aqui, Krishnamurti, alguém está citando Krishnamurti, o Jonas. Krishnamurti é um dos grandes influenciadores meus, tá? Algumas pessoas ficam tremendamente